bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos aprender um novo gênero textual, que é o mito. O que é o mito? Os mitos são narrativas que explicam, olha que legal, o surgimento do universo, tá? Então, a professora disse antes que ele é o que? Uma narrativa. Se é uma narrativa, nós aprendemos que tem de ter 4 elementos, certo? Narrador, quem conta a história, personagem, quem participa da história, tem de ter tempo, onde, tempo quando os fatos se passam e o lugar onde os fatos se passam. Esses são os 4 elementos da narrativa, certo? E os mitos têm essa base. E além disso, eles servem para explicar o surgimento do universo, da humanidade ou de determinado comportamento humano ou de fenômenos da natureza. Então ele tem várias finalidades, certo? Ele pode explicar o surgimento do universo, pode explicar comportamentos humanos ou até mesmo fenômenos da natureza. Eles têm tempos remotos, ou seja, são histórias muito antigas e revelam traços de cultura dos povos que os criaram. Os mitos mais conhecidos são os mitos os gregos e os italianos. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, são seres que têm capacidades sobre-humanas, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. Então, são seres especiais, têm determinados poderes que nós, seres humanos comuns, não temos. No mito, os espaços em que a narrativa se desenvolve costumam ter dimensões sobre-humanas e, por vezes, ter caráter sagrado. Eles misturam a religião também no mito. O tempo mítico refere-se a um passado muito remoto, ou seja, mais distante, às vezes discutindo as origens do mundo e do universo. Geralmente, os fatos narrados no mito são separados por um grande intervalo de tempo e não correspondem a um tempo comum. Então, vocês vão ter que guardar o tempo cronológico, o tempo psicológico. Geralmente, ele segue a ordem cronológica dos fatos, certo? E há normalmente uma imprecisão do tempo. Eu não sei localizar precisamente quando aconteceu, mas eu sei que aconteceu num passado remoto. E aí eu posso usar o pretérito mais que perfeito, o pretérito imperfeito para narrar esses fatos, certo? Os mitos eles surgiram oralmente, da tradição oral. Eles eram contados de geração para geração. E tal prática garantiu que muito tempo depois eles pudessem ser registrados por escrito. Então a origem dele é oral. Depois ele foi passando para a forma escrita. E aí muitos perduraram, muitos mitos ficaram escritos para nós e nós os conhecemos. Nas narrativas míticas, o registro costuma ser formal. O que é isso, pessoal? É escrito de acordo com as regras gramaticais, norma padrão, e apresenta um tom grandioso, ou seja, dessa forma o registro contribui para a caracterização dos personagens mitológicos, heróis, deuses e semideuses. E aqui vai haver o recurso da descrição, porque esses personagens possuem grande força física, alguns possuem uma beleza extraordinária. Então, esse eu gostaria que vocês soubessem do gênero mito, que ele surgiu oralmente, que ele tem base narrativa, que vai ter os 4 elementos, narrador. E aí eu pergunto para vocês, narrador e autor são a mesma pessoa? Vocês vão ter que ir respondendo mentalmente, certo? Se eu apenas citei o nome de uma pessoa e ela não praticou a ação, posso considerar personagem? O tempo, ele é só cronológico ou eu posso relembrar fatos passados e aí eu tenho tempo psicológico? O espaço é só a parte física ou é como eu me sinto dentro daquele espaço, também chamado de ambiente? Então guardem isso, o mito ele vai ter essa base narrativa, contendo esses 4 elementos, narrador, personagem, tempo e espaço. E ele vai ter como personagens seres sobrenaturais, que vão ter grande força física, tá? Ou então eles vão ter características como uma beleza exuberante, uma beleza exótica. Eles sempre vão se destacar dos demais, porque eles vão ser considerados deuses ou semideuses, certo? E a linguagem é sempre usada com um padrão formal, respeitando as regras gramaticais. E aqui vocês têm um texto chamado As Asas de Ícaro, que eu gostaria que vocês lessem com muita calma e atenção, tá? Se perguntem a vocês quem é o narrador, quem é o personagem, o que está acontecendo com eles, quando a história está se passando, em que lugar ela se passa, vão gravando, tá? O que está acontecendo nessa história. Vocês vão fazer o estudo do texto, então vocês podem, o que eu gostaria que vocês fizessem, vocês podem ler primeiro as perguntas e depois ler o texto e aí direcionar, tá? Depois vocês podem também ler o texto e procurar
as respostas no texto depois, tá? Da leitura. Eu acho assim um pouco mais difícil. Quando eu leio primeiro as perguntas e depois eu vou para o texto, eu faço uma leitura melhor. Mas cada um tem um jeito, tem um estilo. Se vocês preferirem primeiro ler o texto e depois as perguntas, aí é só voltar e ir procurando no texto as informações, certo? Então vocês têm aqui, ó. Para fugir com o filho do labirinto, Dédalo fabrica um par de asas para ele e outro para Ícaro. Eu tenho uma afirmação, aí vocês vão ter que ver. Por que ele busca uma saída pelo céu? Procura essa informação no texto. Qual a finalidade? Porque a finalidade é para que ele fez isso, certo? 2. Se Ícaro, como Dédalo, se concentrasse apenas em seu objetivo, sair da ilha de Creta, provavelmente não teria tido um final trágico. Mais uma afirmação. O que desviou Ícaro do seu objetivo principal? Então, vocês vão procurar lá no texto o que foi que levou o Ícaro a se desviar do seu objetivo principal. Depois, B. Que sensação a personagem teve durante o voo? Retire do texto um trecho que justifique sua resposta. Então, vocês vão ter que responder a pergunta da B e ainda comprovar a resposta. 3. Mitos são histórias que expressam o modo como um determinado povo vê o mundo, transmitidas oralmente. São narrativas, narrador, personagem, tempo e espaço, que explicam fatos e fenômenos para os quais não há uma explicação lógica. Cada povo e cada cultura tem seu próprio mito e tradição, e as mais conhecidas nós aprendemos, são a mitologia grega e a italiana. De que cultura faz parte o mito de Ícaro? Grega ou italiana? Vou facilitar a vida de vocês. Vocês têm que responder isso para mim. Segundo os estudiosos, há 3 grupos de mitos. Quais são os grupos de mitos que nós temos aqui? Os que explicam a origem do mundo e dos deuses, os que contam histórias de conveniência entre deuses, semideuses e seres humanos que têm livre trânsito entre o céu e a terra, e os que contam histórias de seres humanos comuns, simples mortais. A que grupo de mitos pertence o da história narrada no texto, As Asas de Ícaro? Justifique sua resposta. Vocês vão ter que ver a que grupo pertence, certo? Esse daqui. É comum haver nos mitos seres sobrenaturais, como deuses, divindades, como as sereias, monstros, como forma de bicho ou metade bicho e metade gente, e seres humanos dotados de poderes especiais. Que ser sobrenatural é mencionado no texto As Asas de Ícaro? Vocês vão procurar que ser sobrenatural, ou seja, tem poderes extra-humanos. Muitos dos mitos gregos fazem parte também da cultura de outros povos, figurando em seus contos populares, como lendas, fábulas, etc. Entre as lendas brasileiras, há um ser fantástico que se assemelha na forma com o Minotauro, pois também tem corpo que é metade de homem e metade de bicho. Que ser humano é esse? Que ser é esse? Vocês vão ter que dizer procurando aqui na cultura brasileira. B. Afrodite, também conhecida por Vênus, nasceu nas ondas do mar. Nas pinturas, ela costuma ser representada como uma mulher jovem, muito bela, de cabelos longos, nua, em pé numa concha aberta sobre as águas. Que seres fantásticos do folclore brasileiro, indígena e africano se assemelha a deusa Afrodite? Vocês vão ter que procurar. Nos mitos, é comum haver ações heróicas de uma ou mais personagens, que podem ser semideuses ou mortais dotados de poderes sobrenaturais ou de excepcional força física. Os protagonistas de As Asas de Ícaro, entretanto, não apresentam essas características. Que efeitos extraordinários os tornou heróis? Então, que fatos eles fazem sobrenaturais que os tornam excepcionais, extraordinários? Mito não é apenas uma história aventuresca, mas também um meio de buscar a verdade ou o significado das coisas. Por isso, com suas lições de sabedoria, serve de exemplo a seres humanos de diferentes épocas. Que lição o mito de Ícaro transmite à humanidade? O que você acha? Que ensinamento ele transmite? B. Qual dos seguintes provérbios traduz melhor a lição do mito de Ícaro? Vocês vão escolher um desses, tá, pessoal? Dentre os 4, qual melhor transmite a lição do mito de Ícaro? 9. Releia este trecho do texto, Asas de Ícaro. Então, vocês vão ter que reler e dizer para mim em que pessoa estão os verbos e os pronomes. Primeira pessoa, pessoa que fala. Segunda, com quem se fala. Ou terceira, de quem se fala. B. Em que tempo estão os verbos? No presente ou no passado? Vocês vão ter que marcar aqui. O narrador é personagem, ou seja, ele participa da história ou ele é apenas um observador, em terceira pessoa? Como
os contos maravilhosos, os mitos eram transmitidos oralmente, depois passaram a ser registrados por escrito por poetas e prosadores e publicados em livros, jornais, revistas e nos dias de hoje também digitalizados em sites na internet. A que tipo de público os mitos se destinam? Ou seja, quem vocês acham que leriam um mito? Que tipo de pessoa? Observe a linguagem do texto. Que variedade linguística foi empregada? A variedade padrão, ou seja, de acordo com as regras gramaticais, ou a variedade não padrão, a linguagem falada no dia a dia com o uso de gírias. Então, pessoal, vocês podem escolher a forma de interpretar o texto. Primeiro ler as perguntas e depois o texto, ou então ler o texto e respondendo as perguntas e procurando as respostas no texto, certo? Façam com muita calma e atenção. Bons estudos, qualquer dúvida é só me procurar. Uma ótima e abençoada semana a todos. Beijão, fiquem com Deus.